Pronto. Tô chegando assim sem avisar mesmo, sem marcar, sem agendar, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre plantar a lua. As deusas do meu clã, né? Mulher Alquimia, que estão sendo acompanhadas. Boa noite, boa tarde. Sejam bem-vindas. As mulheres do meu clã estão fazendo desenvolvimento, as vivências presenciais, e aí uma forma de contemplar elas também durante esse processo de desenvolvimento com a utilização do Ioni Egg. Óbvio que o Ioni Egg, né, não desperta só questões delas, né, traz também questões do coletivo. E aí surgiu no grupo o interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre o movimento do plantar a lua. Então, como eu imaginei que esse assunto pode ser de interesse de outras mulheres que estão... Boa noite, minha mãe. Boa noite, Messia. Boa noite, Liz. Boa noite, Kelly. Sejam bem-vindas. Gosto assim quando as alunas estão na live. Então, esse assunto pode ser de interesse coletivo para a maioria das mulheres, e o objetivo dessa live é o que é plantar a lua, como fazer isso, né, com segurança, como armazenar seu sangue. Então, tô deixando só as outras deusas chegarem, embora essa live vai ficar salva aí, tá? De conteúdo mesmo para acrescentar, agregar. E antes de começar a falar do assunto da live, eu quero trazer alguns pontos. Tanto para quem tá aqui, muito gratidão, né? Tive a quem puxar. Ai, manhinha. Então, vou botar meu óculos, que eu acho que eu consigo, né? Pessoa meio míope. Antes de começar a falar da live, né? Do assunto da live, de ir direto ao ponto, eu quero trazer algumas considerações. A primeira delas é que eu não estou querendo converter ninguém. A segunda consideração é: tudo que eu falar aqui são só conhecimentos de aspectos da minha vida que fizeram sentido pra mim, que fazem sentido pra mim, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para as mulheres que eu acompanho, né? Mas você que tá chegando agora não tem a mínima obrigação de se sentir nesse lugar de fazer esse movimento ou de incluir isso na sua vida, se não fizer sentido para você. Ah, Bruna, por que você tá falando isso? Porque antes de abrir essa live, eu visitei a página da Morena Cardoso, que é uma das precursoras do sagrado feminino no Brasil. Ela é uma mulher medicina contemporânea e ela tem um rezo super forte. Ela é uma andarilha também. Ela conheceu várias tribos nativas, né, vários povoados nativos, e ela já nos comentários, né, do que ela falava sobre plantar a lua, ela foi extremamente atacada, né, por outras mulheres, inclusive, porque nem todo conhecimento, né, o conhecimento ele está disponível para todos, mas nem todas as pessoas, né, estão disponíveis para esse conhecimento. Então, para me resguardar desses ataques, eu quero dizer, você não tem que nada, você não é obrigada a nada. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para sanar, né? Se você quiser trocar figurinhas comigo, eu estou também aberta e disponível. No entanto, a sua opinião radical você guarda pra você, porque eu também não sou obrigada, né, a receber pedradas, e não porque a Morena Cardoso ela passou por isso e que eu tenha que passar,
mas a gente sabe o que é o ser humano, então eu já vou logo avisando que o assunto é polêmico, né? E pode trazer gatilhos para quem não tá tão aberta a ouvir o que eu vou trazer. E aí eu já vou começar logo a live, quem chegar chegou, quem não chegar assiste depois, vai ficar salva, tá? Gratidão pelos corações, eu não gosto de ficar na pegada do marketing, mas isso diz pro Instagram, quando vocês mandam esses corações, que essa live é relevante, e isso é legal, isso é bacana, isso ajuda a tribo a crescer. Então, o que é plantar a lua? Né? Primeiro, a gente tem que pensar nesse nome lua. Por que que a gente se refere ao sangue menstrual dessa forma? Né? Para que a gente já comece a mudar uma mentalidade quando a gente se refere ao nosso sangue, chamando ele de lua. Na escola, a gente aprendeu que o sangue ele é apenas uma resposta do corpo a uma não fertilização do óvulo que estava amadurecido e, no entanto, não teve o espermatozoide para fertilizar. E aí, esse sangue ele é a camada interna do útero que descama. Isso de uma maneira bem seca, bem física e bem biológica. Que é importante, porém, soa muito linear. Soa que é uma constância. Quando a gente traz a ideia da lua, a gente lembra que somos cíclicas. Então, quando a gente fala de plantar a lua, a gente está falando de plantar os nossos ciclos. Então, a gente também está falando de plantar as nossas intenções. Se a gente recordar que o sangue, ele é um processo de limpeza físico do corpo, emocional e espiritual, né? A gente também está limpando processos kármicos com o nosso sangue. A gente está plantando isso na terra. E literalmente o plantar a lua é recolher o seu sangue e devolvê-lo para a terra. E aí, quando a gente chega na parte da terra, há controvérsias, né? Eu comecei plantando minha lua com o coletor menstrual. Hoje eu só uso se eu quiser muito ir na praia, ou eu precisar ir para o centro da cidade, que eu não moro mais em Salvador, mas às vezes eu preciso ir, tem algum trabalho urgente para fazer, ou alguma coisa para fazer, aí eu uso o coletor. Na minha experiência, fez sentido trocar o absorvente plástico pelo coletor. E o absorvente plástico, gente, não sei se vocês sabem, mas em média, cada mulher gasta durante o seu processo de fertilidade, ou seja, durante a sua vida fértil, dos 13 aos 40 e poucos anos, isso depende de cada mulher, porque nem todas as mulheres menstruam na mesma idade, nem acessam a menopausa na mesma idade, né? No período fértil da mulher, ela gasta em média 10.000 absorventes. Então, faça as contas assim por mês, quantos absorventes você gasta, calcule isso pelos meses do ano, né? E imagine por quantos anos você gasta absorvente de plástico, que tem centenas de substâncias químicas que bloqueiam o fluxo do sangue, que criam alergia na pele da vagina, né? Aumenta a cólica e ainda polui a natureza. Sim, eu sou militante de não usar o absorvente de plástico, né? Porque é algo descartável que a gente gasta em um período e aquilo ali vai levar não sei quantos milhões de anos para a Terra desintegrar, né? Todo aquele plástico, toda aquela química, sem falar no desconforto que é ter aquele negócio abafando a periquita, né? Já não é fácil menstruar, ainda tem um negócio quente, uma almofada daquela horrorosa. Não sou militante sim, não sou a favor disso, tá? E aí eu defendo o meu ponto de vista mesmo, mas existem alternativas, que é justamente o coletor. Ele acaba sendo uma forma de ser tampão também, né?
Por quê? Porque a gente introduz o coletor dessa forma. Dobrou o coletor todinho e introduziu no canal vaginal. E aí solta. Imagine que o colo do seu útero, ele fica nessa região daqui de cima. E aí o sangue ele vai gotejando. Querendo ou não, isso é uma mão na roda, né, para as mulheres que estão fazendo a transição. Mas se você puder usar o absorvente de pano, usar a calcinha absorvente, ou se você tiver o privilégio de ficar sem caçola dentro de casa e deixar o sangue escorrer, faça isso, meu amor. Faça isso. Isso vai aumentar a saúde do seu corpo. Isso vai diminuir os desconfortos do seu sangue menstrual, do seu sangramento. E vai diminuir as cólicas também, porque quando a gente tampa o fluxo sanguíneo, as cólicas menstruais aumentam. Eu posso falar isso com propriedade de causa, porque belo dia eu usava o coletor dentro de casa indiscriminadamente. Era o meu absorvente, adotei pra vida. E aí eu sentia muita cólica. Eu achava que as cólicas era porque eu tinha parado de tomar anticoncepcional. E aí meu corpo, eu já estava num processo de autoconhecimento, eu já tinha feito minha formação em ginecologia natural, então eu estava já numa conexão bacana de ouvir o meu corpo. Aí veio aquele negócio assim, tire o coletor. Fui no banheiro. Gente, Todão quer participar da live. Ele nem sangra, mas né, fazer o quê? Tudo que eu faço, ele quer estar presente. Né, Todão? Então, fui no banheiro, agachei, fiquei de cócoras, tirei o coletor. E aí comecei a entrar num movimento muito louco de conexão com o meu corpo. Eu introduzi o meu dedo no colo do útero e comecei a massagear ao redor do colo do útero. Quando eu fiz isso, o sangue plaft, desceu no chão do banheiro, né? E aí foi uma liberação maravilhosa e que resultou no alívio da cólica, né? Então eu percebi que aquela liberação nada mais era do que o sangue preso que precisava sair. Eu precisava limpar o meu corpo. E essa resistência ao limpar o seu corpo, essa resistência em ver o sangue, essa resistência em aceitar que menstruamos, né, que somos da lua, traz a gente para um lugar de extrema tristeza, porque a nossa natureza ela não é linear como o sol, ela é cíclica. Então eu observei no meu próprio corpo, na prática, que eu precisava me reconciliar com o sangue. E que me reconciliar com o sangue não estava só no movimento de colher o sangue e botar na planta, como eu havia lido no livro A Lua Vermelha, né? Como estavam me ensinando os cursos de ginecologia natural. Me reconectar com o meu sangue era aceitar que ele precisa sair. E aí vem uma série de questões, porque a partir do momento que a mulher ela se empodera a esse ponto, ela tem sim que lavar os absorventes, ela tem sim que tocar no sangue dela, ela tem sim que expor o absorvente dela dentro de casa para as outras pessoas que convivem com ela. E as pessoas precisam respeitar isso, porque isso é biológico, isso é natural, né? Então começa a mudar um paradigma muito profundo dentro da mulher, que é silêncio. Ninguém pode saber. A gente quando vai comprar na adolescência, né? A gente vai comprar o absorvente no mercado. Parece que a gente se sente tão constrangida que parece que a gente tá traficando drogas, né? Se melar de sangue na escola é uma vergonha, né? As propagandas de absorvente é sempre livre, né? O sangue é azul. Uma coisa bem distorcida, bem diferente do que é realidade, e isso cria imagens simbólicas completamente distantes do nosso corpo, do nosso ser feminino. Então, aceitar o sangue está muito mais além do que esse movimento de regar as plantas com seu sangue. Está no estado profundo de aceitação do seu ser feminino. E aí, consequentemente, você vai perceber mudanças durante o seu processo menstrual. Então, plantar a lua é basicamente isso. A aceitação do corpo.
a aceitação da ciclicidade. E aí, como você pode fazer isso? Para quem está começando, você pode pegar o seu coletorzinho, toda hora eu guardo, eu pego, né? Pegar o seu coletorzinho e já deixar no banheiro um potinho de vidro com tampa, onde você vai despejar o seu sangue, tá? E aí, depois você mistura esse sangue com água. Se você mora em apartamento, você rega as suas plantas. Eu acho bacana que a mulher tenha a sua planta de poder ou as suas plantas de poder, né? Eu escolhi a minha rosa vermelha, né? Hoje eu tenho a rosa vermelha e tenho a rosa branca. E a artemisia, que eu também tô regando agora com o meu sangue, que é a mais nova, né? Chegou esses tempos aí na minha casa, tô cultivando a artemisia, e aí elas são as minhas plantas de poder. E é bacana que você tenha suas plantas de poder, porque você vai observar a transformação delas e você vai ter uma troca energética com as plantas. E é importante que você dilua o seu sangue na água para que não leve um excesso de ferro para suas plantas, né? Porque o sangue ele é fertilizante, mas tudo em excesso pode prejudicar. Então é bom você diluir o sangue na água para que você possa não exceda a quantidade de ferro que a planta vai receber. Mas você pode também coletar o seu sangue e levar para um parque. Eu indico o Parque da Cidade, inclusive eu já participei do Plante Sua Lua. Podem ficar no sol. A planta ou o sangue, Liz? Liz, mulher, como é que você tá? Saudade! Essa pergunta de Liz, vou deixar ela responder se são as plantas ou se é o sangue. Me trouxe uma coisa importante, porque as formas de conservar esse sangue. Vou trazer umas formas que são um pouco subversivas, mas para as bruxas solitárias não vai pegar nada, vai ser super de boa na lagoa. Que é, quando, por exemplo, eu queria participar desse ritual que eu estava falando com vocês, o Plante Sua Lua, que é quando todas as bruxas se encontravam no Parque da Cidade, né? Para quem não sabe, por muito tempo eu fiz um trabalho social no Parque da Cidade, né? 1 ano e meio praticamente. Todo domingo, todo último domingo do mês, eu movimentava um grupo de mulheres lá e de homens também. A planta pode ficar no sol e é importante que ela tome algumas horinhas de sol para que ela possa se nutrir, tá? Mesmo as plantas que são mais de ambientes internos, elas precisam da luz do sol pelo menos um pouquinho. E aí também reduz um pouco o cheiro de ferro que fica na planta, né? Então, às vezes eu queria plantar minha lua junto com essas mulheres no Parque da Cidade. E eu armazenava o meu sangue se ele viesse em um período muito distante do dia do Plante Sua Lua. O que é que eu fazia? Né? Eu armazenava meu sangue no pote de vidro com tampa, tipo aqueles de azeitona. Diluía o sangue na água. E eu botava algumas gotinhas de óleo essencial de lavanda dentro do pote com o sangue e com a água. Burucutu botava na geladeira. E aí o sangue ficava lá para a vida toda. Das vezes em que eu não fiz isso, ficava uma murrinha, ficava um fedor. Meu companheiro só faltava me matar dentro de casa, ele ficava pirado porque eu botava o sangue no altar. Entendeu? Aí esse negócio de altar, com esse negócio de sangue, que não sei o que, isso no começo, né? Porque hoje ele já tá todo desbloqueado pra essas coisas, ele teve que entrar no eixo. Mas no início era um caos, assim, porque era novo também, né? Era novo. Então, quando eu não colocava na geladeira, eu percebi que ficava com um cheiro forte no quarto, mesmo com a tampa. Aí eu comecei a guardar na geladeira e começou a dar certo. Hoje eu não preciso fazer mais isso porque eu me permito sangrar diretamente na terra. Muitas vezes eu fico de saião em casa, sem calcinha. Hoje eu já consigo perceber qual é o momento do dia que eu sangro mais. Porque quando você começa a ouvir seu corpo, você vai perceber que tem horas que o fluxo tá fluindo, aí você só agacha naquele momento ali.
Ele vai fluir, vai fluir, vai fluir. Depois você pode levantar, se limpar tranquilamente e voltar a viver sua vida. Outra estratégia vou pegar aqui rapidinho, gente, pra mostrar pra vocês. É esse pratinho aqui, ó. Todo mundo sabe esse pratinho aqui. Certamente alguém já deve ter visto esse pratinho em alguma casa de ervas, né? Quando eu morava em apartamento, que eu já não tava mais afim também de lavar absorvente de pano, já não tava mais afim de usar coletor. Quando eu percebia que o sangue estava descendo, eu colocava o pratinho embaixo, agachava, ficava de cócoras e meu sangue escorria diretamente nesse pratinho de barro. E aí eu depois botava um pouquinho de água e regava minhas plantas. E até hoje eu faço isso, né? E é uma outra alternativa para quem quer começar para ontem a plantar sua lua, né? É uma forma também de alternar. Então, tem o absorvente de pano, tem os paninhos de vó. Eu tenho vários paninhos, inclusive. E aí, sobre os paninhos, Manu, você está aqui. Penélope, vocês também estão aqui pra gente falar de sangue menstrual. Ai, eu gosto assim, gente. Vocês sabiam que hoje é o dia do orgasmo? Gente, eu quero vocês gozando, hein? Hoje o boy foi fazer as obrigações dele religiosa, mas eu não estou sozinha. Vou comemorar o meu dia do orgasmo também. Ai! Adoro. Mas voltando ao que interessa, foco. Ai! Adoro. Ó, se não tiver humor, palhaçada, sarcasmo, brincadeira, não é Bruna, tá? Vou logo avisando. E aí, gente... gente, esse negócio de 10 mil volts salva a vida da mulher. Foi a melhor invenção que... Olha só, sua lua chegou hoje. Que interessante eu fazendo essa live sobre a lua, né? Então... Foi a melhor invenção que inventaram esse negócio desse vibrador de 10 mil volts. Pietra tá aqui repetindo que é dia do orgasmo. Ai, meu Deus. Ai, gente, fazer o quê? Faz parte da vida, né? Ciclos naturais. Ai, gente, muito divertido. Como pode melhorar? E aí, voltando a falar dos paninhos, né? Porque pra maioria das mulheres, inclusive, eu ouvi isso de algumas mulheres mais velhas, né? Que, poxa, mas foi uma luta tão grande pra gente conseguir o absorvente de plástico e conseguir se inserir no mercado de trabalho e ter autonomia de ir pro mundo e nananã, bebê. Então, assim, eu honro esse lugar de fala das mulheres, principalmente as mulheres mais velhas da geração da minha mãe, das minhas tias, né? Porque pra essa fase da vida delas, realmente esse lugar limitado da mulher que cuida apenas da casa e dos filhos, né, era extremamente desafiador. E naquela fase da vida delas, e naquele período histórico, o absorvente de plástico, sim, foi um grande salto de liberdade para a mulher. Claro que a gente não pode endeusar isso, porque isso também tem um mecanismo político por trás de falar, olha, essas mulheres elas querem trabalhar e a gente pode ganhar muito dinheiro botando elas para trabalhar, então vamos inventar alguma coisa que faça com que elas possam trabalhar mesmo sangrando. É um dado que a gente não pode deixar de lembrar, tá? O uso do absorvente de plástico serviu para as mulheres naquele momento histórico, pós-guerra, né? Assim como a pílula anticoncepcional serviu para as mulheres para o controle da fertilidade e com isso elas tiveram mais autonomia com seus corpos, beleza, mas isso também não foi pensado de uma forma que respeitasse a natureza feminina. Logo, os anticoncepcionais trazem uma série de problemas para o sistema ginecológico e psicológico da mulher, embora a maioria dos médicos não falem, mas muitas mulheres sofrem de questões psicológicas por causa
como é que eu posso falar? Da castração química que o anticoncepcional faz, tá? Da mesma forma que o absorvente de plástico também tem uma castração química. Porque ele tem o gelzinho, né, que é vendido como liberdade para mulher, nada mais é do que algo que silencia o seu sangue. E quando você silencia o seu sangue, você silencia o seu instinto selvagem. Você silencia a sua natureza. Inclusive, você silencia a limpeza do seu corpo. Para onde é que vai essas impurezas que a gente acumulou ao longo do mês? Bruna, que impurezas são essas? As situações que a gente poderia ter dado um corte e a gente não deu. Um não que a gente podia ter dado e a gente não deu. Um projeto que a gente abortou. Um processo criativo que a gente não levou adiante. Um sexo feito muito mais para agradar o outro do que para agradar a gente, para cumprir o protocolo. Tudo isso são impurezas que a gente vivencia mês após mês, né? Os momentos de pausa que a gente não se dá, né? E é um problema seríssimo para a mulher moderna hoje é parar e descansar. E o nosso sangue nos convida a isso, parar e descansar. E tá tudo bem. Então, essas castrações químicas para o corpo da mulher vêm nesse sentido de trabalhe, produza, igual aos homens. Só que até os homens precisam descansar também. Mesmo sendo energia solar, os homens também precisam ter um momento de pausa, porque até a Terra tem um momento de pausa. Só para lembrar, estamos no inverno. Quem consegue ter disposição, ação, no frio nesse vento que tá fazendo lá fora, não sei em Salvador, mas aqui em Baçaí tá o frio da gota, né? Então a gente sente vontade de se recolher, os animais sentem vontade de se recolher. A gente precisa descansar. E a mulher tem essa oportunidade a cada mês. E muitas vezes a gente não se permite. Por isso muitos ataques de fúria. Por isso muita raiva, por isso muito choro, por isso muita melancolia. E aí vem esse movimento do plantar a lua. Vocês percebem como esse movimento do sangrar e do devolver o sangue para a terra é muito mais do que algo romântico, da modinha, né? Algo que tá... E eu acho massa que seja modinha, que se torne modinha mesmo, que isso chegue a cada vez mais mulheres, que isso chegue às crianças, que elas possam ser educadas, né? Sem ouvir, menstruou, agora vai engravidar. Pronto, estourou o medo na mente da criança. Segura essa menina. Até aqui em Juazeiro tá fazendo frio. Pois é. Então, quando a mulher ela menstrua, é um processo traumático para a maioria delas. São poucas as famílias, as mães e avós que passam para suas filhas que o processo de menstruar é de um lugar de tranquilidade. A maioria das mulheres que eu atendo, e eu mesma na minha experiência, eu tive muita vergonha de assumir que eu menstruei. E eu tinha muito medo de engravidar, inclusive, mesmo sendo virgem, porque era tão associado o sangue menstrual à gravidez, que eu tinha, né? Então, e olha só, eu vim descobrir, gostou? Foi a deusa xamânica que me deu esse brincão assim, pausérrimo. Entendeu? E assim, inclusive, eu vou fazer agora. Agora eu gostei desse negócio, dessa chamada aí, viu? Deixa eu me preparar aqui, porque tem um brinco indígena da minha amiga. A outra rainha que tá aqui, que eu sei que tá também, Manu. Você tá indo aí, Manu? Manu fez esse colar belíssimo aqui pra mim. Propaganda, entendeu? Porque ela é a rainha do macramê. E eu tô toda vestida de amigas maravilhosas. Boa noite, Cléo. Salve sua força, seja bem-vinda. Então, momentos das propagandas à parte, voltando a falar dessas questões. E aí eu só vim me dar conta de que o meu processo de menstruar pela primeira vez havia me traumatizado depois que eu tava véia.
que eu comecei a fazer vaporização do útero e que muitas memórias que estavam soterradas no meu inconsciente voltaram para minha consciência. Eu fui passando por cima daquilo. Eu fui entendendo com as limpezas uterinas, fui entendendo também me ouvindo. Eu amei essa parte do tempo para si. Se você pode descansar, minha filha, quando você tá menstruando. Eu amei essa parte, entendeu? Amei essa parte. Eu falei, agora eu vou botar minhas pernas pra cima. Quem quiser que lute, dane-se a casa, dane-se o maridão. Esse tempo é pra mim, eu já aviso com antecedência. A lua está mudando, eu estou mudando, viu, meu filho? Cuidado comigo. Claro que com muita brincadeira, para que a gente também não acesse um lugar de violência, porque a TPM traz uma energia um pouco desafiadora, né? Acessar esse mundo inconsciente não é tão simples para a mulher que é cíclica, mas hoje eu consigo comunicar com antecedência que eu tô fazendo essa passagem, que eu tô saindo do estado de luminosidade da minha consciência para o estado de acesso ao meu mundo subterrâneo, que é justamente minhas memórias mais arcaicas, minhas memórias mais dolorosas, minhas memórias mais traumáticas. E aí, esse momento do plantar a sua lua é o momento que você toma um chá, que você faz automassagem, que você escuta seus pensamentos para identificar quais são os padrões que estão se repetindo na sua vida, quais são as limpezas que você precisa fazer, os ajustes que você precisa fazer de posicionamento, de postura, de voz, nas relações. Será que eu feri alguém? Será que eu me permiti ser ferida? Então, gente, plantar a lua é uma bússola, onde você compreende não só o melhor momento que você pode estar fértil, mas também o que você está limpando do seu corpo e do seu espírito. Então, é algo que tem muitas, é uma teia onde tem muitas pontas esse movimento do plantar a lua, né? Eu já falei do patriarcado, já falei de interesses políticos, já falei de processos biológicos, né? Já falei de processos orgânicos, já troquei figurinha com vocês a respeito do que seja isso. E aí fica uma dica, né? Vocês podem colher o sangue de vocês e se pintar com sangue, pintar um desenho, ao invés de usar tinta guache, vocês podem usar o próprio sangue de vocês para fazer arte, né? Vocês podem, inclusive, pegar uma folha em branco, derramar o sangue na folha e observar qual é o desenho que naturalmente aparece nessa folha. E aí, usar o seu sangue de uma forma oracular, né? Você pode fazer uma pergunta, derramar o sangue no papel e ver qual é a resposta em formato de desenho, né? Qual é a forma que aquilo toma na folha de papel. E aí você acessar o sangue nessa fórmula, nesse caminho de bússola também, né? E algumas coisas que eu já ouvi a respeito do plantar a lua, que é a importância da terra. Eu planto a minha lua no meu quintal, né? Antes de plantar no meu quintal, eu plantava nos meus vasos de planta, que a maioria já estão na terra mesmo. E aí dei a dica para vocês do Parque da Cidade, para quem mora em Salvador, porque lá é um lugar onde tem um rezo firmado. Tem muito sangue de muitas mulheres que resolveram juntas ritualizar o plantar a lua, fora outros trabalhos energéticos, né? Já plantei minha lua no mar, já plantei minha lua no rio. Mas assim, busquem fazer esse movimento não de uma maneira automática. Busquem estar realmente conectadas. Parar um pouco, silenciar, ouvir o coração. Chegou assim, antes de devolver o sangue, né? Nesse estado de reverência, de gratidão por tudo que está sendo purificado no seu corpo através desse movimento. Coloca a mão no coração, respira. Sente como está a sua presença. Observa seus pensamentos. Observa quais são os motivos que você tem para agradecer. Observa quais são as intenções
que você quer plantar quando você devolve seu sangue para a Grande Mãe em honra, em gratidão. E nesse lugar sagrado, você devolve seu sangue, porque o seu sangue é sagrado. Não vem nesse lugar do turbilhão da mente. Senta, respira. Junto o sangue para plantar minha lua ao longo do mês ou somente no período em que estou menstruada? Essa é uma pergunta excelente. Eu já plantei minha lua das duas formas. Antes, quando eu não morava em casa, que eu morava em apartamento, eu juntava o sangue todinho ao longo do mês e aí fazia um grande ritual, né? Acendia vela, incenso, e aí eu fazia muitas meditações, eu tocava o meu tambor. Hoje, isso tá tão intrínseco na minha rotina que o sangue vai descendo, como eu disse, eu já vou sangrando no meu quintal. Então, eu tô de saião, sem calcinha, aí eu já fico de cócoras, já uso um rapé, já medito ali mesmo, e aí depois eu vou fazer as minhas outras coisas, mas é algo que já tá no meu dia a dia, é algo que já tá comigo. Os rituais, eu procuro fazer pequenos rituais o tempo todo. Eu busco estar no estado de presença. Mas no início, eu fazia esse grande ritual de plantar a lua. E é bacana para quem tá chegando, e é bacana para quem tá começando, criar mesmo isso. O ritual é esse lugar onde a gente recorda. Os símbolos são esses objetos que nos lembram as origens das coisas. Então é bacana que você crie o seu ritual, né? E é um ritual fortíssimo. Energeticamente, vocês vão perceber um crescimento dentro de vocês, assim, gigantesco. Na segunda-feira vai ter a aula da Mulher Selvagem, onde eu vou aprofundar mais no arquétipo do sangue, né? Que é justamente essa mulher anciã. E aí eu vou trazer um pouco dessa magia dessa mulher anciã, né? Dessa velha que tudo sabe. Me veio para colocar gerânio no lugar de lavanda no pote de vidro, que vou juntar o sangue. Ótimo! Gerânio é uma das plantas das bruxas, né? Eu amo gerânio. Ele tem um cheiro meio terroso, assim, que é muito bom também. E ótimo para a saúde ginecológica da mulher. Embora você vá devolver para a terra, né? Esse gerânio junto com o sangue. Mas é uma forma também agradável de manter um aroma bacana enquanto você guarda o seu sangue. Para quem vai guardar o sangue na geladeira, como eu expliquei aqui, não sei se é o seu caso, Liz, mas se tiver como, bota uma etiqueta nesse negócio desse pote, entendeu? Escreve na tampa do pote que é o seu sangue, que é sua lua, para as pessoas da sua casa não confundir. Não sei se você é uma bruxa solitária ou se você mora com outras pessoas. Eu moro com meu companheiro, mas eu sou bem bruxa solitária, entendeu? No meus rezos ele fica bem de parte assim, não interfere tanto como antes. No início era mais desafiador, mas hoje ele me deixa bem de boas. Então, assim, né, para as pessoas que convivem com você também compreenderem que é um movimento que nem todo mundo precisa ter acesso, né? Nem todo mundo precisa ter acesso. E aí é isso, meus amores. Gostei muito de trazer toda essa experiência que eu já tive com plantar a lua, né? O plantar a lua, se eu não me engano, eu não sei a data, mas acho que é agosto. Agora em agosto a gente pode até fazer um ritual, né, de plantar a lua aqui na live e trazer mais coisas. Vocês podem experimentar como é que foi nesse mês plantar a lua, compartilhar comigo. Na próxima live eu vou gostar de saber como é que foi a experiência também. Se eu escrever que é sangue, vou ser expulsa de casa pela minha mãe. Pois é. Então, né? É o momento de educar, ou reeducar, né? Minha mãe, ela era de outro universo. Ela, inclusive, agora tá na live. E era de um outro universo, de uma outra pegada. Ela ainda não planta a lua dela. Mas eu comecei a interagir tanto com o universo que eu tava aprendendo
que hoje ela faz banquinho de vaporização, ela pinta cada banquinho lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, se reconheceu artista depois que ela começou a participar das rodas de vaporização. Olha que coisa linda, gente, que a minha mãe pintou. E ela já fez banquinho de vaporização para várias deusas. Então ela tá também ativando a deusa, a bruxa que habita dentro dela. E assim, eu digo que vão com calma, não imponham nada às mães de vocês, mas eduquem. Porque criar esse movimento de diálogo com as descendentes, que são as filhas, e com as ancestrais, e olha que as nossas ancestrais, as nossas mães, estão vindo de um outro contexto histórico, né? De uma outra luta. Então cabe a nós, contemporâneas, mostrar para elas esse mundo novo de um lugar de amor, de empatia, mostrar que o mundo tá mudando e que tem resgates sendo feitos, né? Que a gente tá voltando a ser o que era antes. Que lindo, Dia Mundial do Plante Sua Lua. Gente! Tapa na minha cara! Isso é intuição, tá? Não sabia que era amanhã o Dia Mundial do Plante Sua Lua. Não estava ensaiado nem agendado essa live para hoje. Mas a força que falou dentro de mim tão forte fez: faça uma live de Plante Sua Lua. Comunique isso para mais e mais pessoas. E aí agora eu tô aqui, ó, linda, falando do plantar a lua e nem sei qual é o dia de plantar a lua. Palmas para mim. É sobre isso. Então já está feita aí a minha contribuição para vocês, né? Amanhã é dia do Plante Sua Lua. Para quem tá sangrando, que ótimo, né? Eu estou com a minha atrasada. Estou com a minha lua atrasada. Criador, que isso significa, não sei. Mas saberei em breve. Então, um ótimo movimento para vocês amanhã. Eu tô muito grata por essa troca gostosa que tivemos hoje. Segunda-feira vai ter aula da Mulher Selvagem. A gente vai aprofundar mais no arquétipo da anciã. A gente vai falar também da relação com o inverno, com a Pantera Negra. E a gente se vê. Vou estar sempre por aqui. Vocês vão me encontrar mais vezes. Viu? Um cheiro no coração de vocês. Vamos mergulhar pra live ficar salva? Gratidão, viu? Gratidão por todas as presenças, visíveis e invisíveis. Todas as deusas que testemunharam aí esse movimento. Arro. Eu sou Bruna Nari e assim falei.